Good evening Europe. Muito boa noite Europa. Eu sou Mónica Maggioni e eu sou Conor McNally. Bem-vindos. Hoje estamos em direto em mais de 30 países, na televisão, internet e rádio, e connosco temos os 5 principais candidatos à presidência da Comissão Europeia e têm hoje a oportunidade de dizer a 400 milhões de eleitores porque é que merecem o cargo de topo da Europa. E porquê? Porque os vossos votos irão ajudar a decidir quem será o próximo presidente da Comissão Europeia. Estamos em direto do Parlamento Europeu em Bruxelas e hoje terão um papel essencial no debate. Podem-nos enviar pelo Twitter os temas mais importantes para vós com o hashtag TellEurope. Antes de começarmos, estas são as regras para hoje. Os candidatos têm 1 minuto para responder a cada uma das perguntas e terão 3 oportunidades de utilizar o seu direito de resposta. Pedimos aos candidatos para falar em inglês para facilitar a interpretação para 23 outras línguas. 3 concordaram em fazê-lo. A ordem dos candidatos foi decidida antecipadamente com um sorteio. Antes de passarmos ao debate, vou passar a palavra ao Sr. Martin Schulz, Presidente do Parlamento Europeu, para uma declaração sobre Jean-Luc Dehaene. Muito obrigado. Senhoras e senhores, hoje subitamente faleceu o nosso colega Jean-Luc Dehaene, um eminente deputado do Parlamento Europeu e primeiro-ministro da Bélgica durante muito tempo. Guy Verhofstadt, o seu sucessor, está aqui conosco. E eu pediria a Guy que, por breves momentos, honrasse o seu antecessor e membro ilustre do Parlamento. Guy, obrigado. Eu gostaria de começar este debate deixando aqui a minha homenagem, senhoras e senhores, ao nosso colega Jean-Luc Dehaene, que hoje faleceu. E Jean-Claude Juncker e eu próprio fomos colegas de Jean-Luc Dehaene no Conselho Europeu e posso dizer-vos que ele era um ótimo europeu, um ótimo chefe de Estado e foi também vice-presidente da Convenção com Valéry Giscard d'Estaing e Giuliano Amato. E foi desta forma que nasceu o Tratado de Lisboa. Era uma pessoa que recorria sempre à verdade e que dizia coisas que nem sempre eram populares, mas, no entanto, tinha a coragem de o dizer e, por isso, deixo aqui um pedido, que este debate seja dedicado à sua memória para celebrarmos um grande homem e um grande europeu. Muito obrigada. Thank you, Mr. Verhofstadt. Muito obrigada, Sr. Verhofstadt. E vamos começar consigo, porque será o primeiro a fazer a declaração inicial. Tem 1 minuto. Muito obrigado, senhoras e senhores. Estas são eleições muito importantes e sei que sempre que se aproximam as eleições, os políticos dizem que elas são muito importantes, mas de facto desta vez é verdade. O nosso continente e a União Europeia estão numa encruzilhada e temos que fazer escolhas muito importantes. Ou voltamos aos Estados-nação do passado, como alguns candidatos propõem, ou avançamos para que tenhamos uma Europa mais integrada. E penso que a escolha é óbvia. Se queremos resolver problemas como as alterações climáticas, o desemprego, ou produtos financeiros negativos que vêm do outro lado do Atlântico, precisamos de uma União Europeia forte e que possa defender o seu modelo perante a China, a Índia e os Estados Unidos. A Europa é a oportunidade de reconquistarmos a soberania para os nossos povos e os nossos cidadãos. Muito obrigado. We go to the other side of the row and... Vamos agora ouvir o Sr. Alexis Tsipras. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Muito obrigado. Sou Alexis Tsipras, candidato da esquerda europeia. Venho da Grécia. Um país que os dirigentes europeus escolheram como cobaia para a austeridade mais dura. E eu não desejo nenhum outro
povo do nosso continente que passa por esta situação. E aproveito esta oportunidade para me dirigir aos outros candidatos, sobretudo aqueles que representam os partidos que defendiam esta política. E pergunto-lhes o seguinte: perante aquilo que aconteceu na Grécia, será que é este o tipo de êxito que queremos reproduzir ou será que se trata de uma catástrofe social que não deve acontecer nunca mais na Europa? Deixamos aqui um apelo a todos os cidadãos do Norte, do Sul. Peço que apoiem os partidos de esquerda para pôr fim a esta política catastrófica de austeridade, para que possamos voltar à democracia na Europa, voltar aos verdadeiros valores da Europa, à solidariedade, à coesão social e à democracia. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos agora ouvir Jean-Claude Juncker. Bom, eu gostaria que a Europa se tornasse mais solidária e que puséssemos fim à divisão entre o Norte e o Sul. Gostaria que continuássemos a consolidação das finanças públicas, mas que a criação do emprego estivesse também no cerne das ações políticas. Não devemos gastar mais dinheiro daquele que temos à disposição, mas não devemos substituir as dívidas pelas ideias que se opõem ao mercado único. Eu espero que sejamos fortes na nossa negociação com os Estados Unidos. Nós precisamos de um tratado de comércio livre, mas é necessário também respeitar os padrões e as normas europeias. Eu gostaria que criássemos uma União Europeia da Energia para evitarmos a dependência perante a Rússia e gostaria que a Europa fosse grande nos grandes dossiês e que fosse também modesta relativamente às pequenas coisas, porque se ocupar demasiado das pequenas coisas, teremos problemas. Martin Schulz, it's the time for your open. Muito obrigado. O Sr. Schulz tem a palavra. Muito obrigado. Vivemos numa Europa em que os contribuintes têm que pagar pelos especuladores. Os especuladores ganham milhões, lucram milhões e não pagam impostos e são depois os contribuintes que têm que pagar. Há 6 milhões de jovens desempregados na Europa que estão a pagar com a sua vida, com as suas oportunidades, a crise que foi causada por outros. Por isso, eu quero uma União Europeia que seja justa e que coloque o interesse do cidadão comum em primeiro lugar. E por isso, a minha comissão, que será uma comissão equilibrada, com igualdade entre homens e mulheres, porque esta igualdade é um dos valores da União Europeia, será uma comissão que irá lutar contra a evasão fiscal e querá lutar por oportunidades para a nova geração. É isso que defendo e peço o vosso apoio para tal. Muito obrigado. Ska Keller, with you. Muito obrigada, Ska Keller, para encerrar as declarações iniciais. Muito obrigada. Gostaria de me dirigir ao público que está aqui hoje, mas também às pessoas que nos seguem através da televisão e da internet durante o seguinte. De 22 a 25 de maio, são vocês que decidem qual a direção que a Europa irá seguir. E nós, eu e os verdes, propomos uma Europa alternativa. Eu luto por uma Europa que se preocupe com as pessoas, mais do que com os bancos. Uma Europa em que se possa viver o sonho europeu, que não deixemos ninguém para trás, que nos preocupemos com todos, uma Europa social, de solidariedade e uma Europa, mais uma vez, que tenha um papel de liderança contra as alterações climáticas, porque também isto irá determinar o nosso futuro. Eu ofereço uma Europa de solidariedade, de democracia e do povo. É por isso que luto. E serão vocês a decidir, de 22 a 25 de maio. É esta a nossa oferta e eu espero que nos apoiem, que votem por uma nova e melhor Europa. And here I see. Muito obrigada. Bom, e penso que o Conor agora nos vai explicar como é que o nosso público pode contactar-nos através dos meios de comunicação social. Bom, sim, aqui na Europa podem ver o nosso hub. Os nossos editores estão a coordenar uma equipa internacional de peritos, de televisões, rádios e internet, toda a Europa. E que estão, neste momento, a tratar dos contactos com a internet. Temos pessoas da Áustria, Finlândia, Espanha, Reino Unido e muitos mais. E temos serviços públicos da República Checa, Irlanda, Eslovénia e
outros. E convidamos os cidadãos da União Europeia não apenas a ouvir, mas também a contactarem-nos, e vou apresentar-vos daqui a pouco mais detalhes. Em primeiro lugar, temos a economia europeia como grande tema. Sim, e é precisamente que no primeiro grupo de perguntas vamos começar com a economia. Teremos em primeiro lugar Ska Keller, e a pergunta é a seguinte: há mais de 5 milhões de jovens desempregados. Como é que, enquanto Presidente da Comissão, lhes pode devolver o seu futuro? Penso que a questão da juventude do desemprego é precisamente a questão que deve estar no topo das prioridades. Enquanto Presidente da Comissão, é precisamente isso que iria fazer, porque nós não podemos ter uma União Europeia em que toda uma geração esteja a ser perdida e em que as pessoas percam a sua fé e a confiança no melhor futuro. Por isso temos que tratar da questão do desemprego juvenil. Como é que o podemos fazer? A meu ver, só podemos criar emprego sustentável para os cidadãos da União Europeia se tivermos uma economia mais verde e mais sustentável. Porque, em termos de energias renováveis, eficiência energética, mas também educação e saúde, é aqui que podemos criar empregos que vão ficar connosco 15 ou 20 anos, um emprego que seja também benéfico para a sociedade. Temos que criar empregos de qualidade para as pessoas e, muito importante, não foram os jovens a causar esta crise, e eles devem poder dizer mais para evitar crises no futuro. Muito obrigada, Alexis Tsipras. Como é que vai tentar resolver este problema? Αν συνεχίζουμε με τις καταστροφές. Bom, se nós continuarmos a ter estas políticas catastróficas de austeridade, não poderemos resolver o problema do desemprego. O problema de desemprego atual na Europa é um problema estrutural. Temos mais de 1,5 mil milhões de euros que foram atribuídos para ajudar bancos que estavam em dificuldades e 6 mil milhões apenas para os jovens desempregados, que serão mais de 7 milhões na próxima década. Por isso, a solução para o desemprego é tomarmos decisões corajosas na Europa. Termos um novo acordo na Europa para que possamos, de facto, criar emprego para além do desenvolvimento e do crescimento. Se continuarmos esta política de austeridade catastrófica, não iremos conseguir o maior problema da Europa de hoje, o desemprego, a marginalização social e, sobretudo, o desemprego dos jovens, que assume proporções explosivas, sobretudo no sul da Europa. Muito obrigada. Mais de 5 milhões de pessoas, Sr. Schulz, como irá resolvê-lo? Bom, sim, 5 milhões de jovens, de raparigas e rapazes, talvez a melhor educação de sempre nas nossas gerações na Europa. Nos países em que a taxa de desemprego dos jovens é mais elevada, o problema é que a espinha dorsal da economia, as pequenas e médias empresas, não têm acesso ao crédito. O dinheiro que chega do Banco Central Europeu não é reinvestido na economia real. Ora, eu gostaria de criar um programa para as PMEs, onde a taxa de desemprego é mais elevada, para que possamos combater esse problema com dinheiro para as pequenas e médias empresas, para que aqueles que dão emprego aos jovens possam ter taxas de juro mais benéficas ou prazos de reembolso mais alargados, porque isto permitiria, por um lado, relançar a economia, apoiando as pequenas e médias empresas, e lutar de forma concreta contra o desemprego dos jovens. Muito obrigado. Jean-Claude Juncker. Para termos emprego precisamos de crescimento. Não podemos ter crescimento se não tivermos finanças públicas sólidas e saneadas. Por isso temos que continuar com esta política de saneamento de forma rigorosa, mas sem excessos de austeridade. Precisamos de ideias concretas. O mercado digital europeu irá permitir a criação de 3 milhões de postos de trabalho. Empregos estáveis, empregos sólidos. É deste tipo de emprego que precisamos. Temos que fazer com que a mobilidade dos jovens seja mais acessível também, para que os jovens possam estudar em mais que um país. É preciso que os jovens se possam deslocar e procurar as oportunidades onde elas estão.
Muito obrigada. Guy Verhofstadt, qual é a sua posição sobre esta questão? Bom, depois do que ouvi agora, ouvi apenas as antigas receitas, aquilo que não funcionou nos últimos anos na Europa. Por isso, em vez de continuarmos com estas receitas conservadoras, com as quais criamos mais dívida, precisamos de uma nova abordagem. A meu ver, essa nova abordagem prende-se com voltar à ideia inicial de Jacques Delors quando criou o mercado interno. Um socialista inteligente, Martin. Ele sim era sempre inteligente. Bom, não sei se o Sr. Schulz quer utilizar os meus segundos, mas bom, enfim, o que precisamos de fazer é darmos início a uma nova integração na União Europeia. Temos que partir dos mercados financeiros, dos bancos, o mercado digital, as telecomunicações, a energia. É disto que precisamos. E temos que utilizar a escala europeia para darmos um passo qualitativo na integração, como fizemos nos anos 80. E se o conseguimos fazer na altura, podemos fazê-lo agora também. Bom, quanto às receitas, os governos vários dizem que as medidas de austeridade estão a funcionar, mas com tanta gente desempregada, será que o remédio está a matar o paciente? Teria feito algo de forma diferente? Ska Keller, com certeza. Eu penso que a austeridade está a atolar-nos cada vez mais na crise. Agora temos 26, 27 milhões de desempregados e nos anos de austeridade mais de 6 milhões de empregos desapareceram. Por isso é evidente que a receita da austeridade não funcionou, piorou apenas a situação. Nós temos de ultrapassar a situação e temos de investir na economia em vez da austeridade, mas numa economia mais verde. Temos de criar empregos sustentáveis que daqui por décadas continuem a existir, que sejam empregos de qualidade para as pessoas e por isso creio que isso pode acontecer apenas se investirmos nas energias renováveis, na educação, na saúde, em energia sustentável. E, de qualquer forma, já perdemos algumas oportunidades no último orçamento. Nós tínhamos proposto mais investimento nos verdes. Infelizmente, o Grupo Social Democrata e os conservadores não nos apoiaram. Teria sido esta a forma de avançar. O investimento é a palavra-chave aqui e não a austeridade. E qual é a sua posição, Sr. Tsirpas? Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να πω ότι οι ιδέες που εκφράζει ο Γκί. Primeiro, gostaria de dizer que as ideias de Guy Verhofstadt, se calhar ele afirma que são novas, mas são muito antigas. Foram estas as ideias, precisamente, que nos trouxeram para esta crise, que criaram o problema em 2009 e que criaram a bolha nos Estados Unidos. E são estas mesmas ideias que, com a gestão que houve da crise, nós acabamos por ter o euro que temos agora, com toda a crise. Temos de criar emprego, temos de pôr cobro à austeridade, à recessão e devemos acabar com esta paranoia da dívida. Temos de dar a tudo isto uma dimensão europeia e fazer algo como aconteceu com a Alemanha em 1900 a seguir à guerra, quando uma grande parte da dívida foi cancelada, quando houve solidariedade e quando houve uma cláusula de crescimento a seguir. E temos de fazer aquilo que se fez em 1953. De outra forma, vamos ter depressão e recessão. Muito obrigada. Martin Schulz. Eu teria, sem dúvida, feito as coisas de uma forma diferente. A combinação entre a disciplina orçamental, por um lado, que é inevitável e necessário, e o investimento estratégico no emprego e no crescimento. É isso, sim, que se deve avançar. Nós, unilateralmente, cortamos nos orçamentos com a mensagem que acabou por cortar a confiança dos investidores. Combater a fraude fiscal e a evasão fiscal é vital. 1.000 milhões de euros se perdem anualmente devido à evasão e
fraude fiscal. Portanto, temos de combater a evasão, a fraude fiscal. Seria essa a minha forma de agir, já que não se pode falar apenas de cortes, mas também tem de se falar de receitas para o orçamento público, do crescimento, do investimento na agenda digital, do investimento na grelha, nas redes de abastecimento energético e os últimos segundos devolvo ao Guy Verhofstadt, que há bocado lhes tirei. Muito justo da sua parte. Jean-Claude Juncker. Há 5 anos teria feito a mesma coisa? A pergunta é fácil e difícil. Toda a gente está a falar como se estivessem hoje a descobrir os problemas. Enfim, a distância em relação à gestão da crise, com certeza que se pode falar com essa distância. Os liberais e os democratas cristãos é que se diz que foram eles os culpados da crise. É evidente que os investimentos estão necessários. Porquê é que a Europa não investe suficientemente? Porque o nosso orçamento não o permite. E porquê é que não o permite? Porque acumulamos dívidas e déficits. E quem o faz tudo depois para evitar que os investimentos orientados resultamente para o futuro possam ser feitos. Quem quer investimentos, crescimentos, emprego, para tal tem de supor primeiro em ordem as finanças públicas. Muito obrigada. Muito obrigada, diz a moderadora. Guy Verhofstadt, 1 minuto. Eu quero reagir também àqueles que dizem que não é necessária a disciplina orçamental. A disciplina orçamental é necessária de outra forma, não há crescimento nem a médio nem a longo prazo. Há provas disso por todo o mundo. Mas, para além disso, isso é um facto, e isso é uma coisa que se esqueceu nos últimos 5 anos, é necessária uma nova estratégia de crescimento. O que significa que não se deve criar mais dívida, não podemos dar-nos a esse luxo. Se há mais de 100% dos, não se trata apenas, não se pode criar novo investimento com isso. Temos de fazer isso de uma forma inteligente e a forma de o fazer é utilizar o tamanho da Europa, este enorme mercado de 500 milhões. Um exemplo, digital. Nós já discutimos a agenda digital. Na América, o Apple, por exemplo, uma vez que se lança um novo produto, vai-se aos principais 4 operadores, faz-se um negócio e começa-se imediatamente a disseminar esse novo produto. Se nós, quando temos de o fazer, precisamos de, em 28 países diferentes, 100 operadores para tal. E é por isso que eles têm o Google, que têm o Facebook, que têm o Twitter, que têm a Apple, Microsoft, etc. Tudo companhias americanas. E nós ainda temos de fazer isso. Terminou o tempo, mesmo com os 5 segundos que lhe tinham sido devolvidos. Ska Keller pede para o direito de resposta. O meu primeiro joker. Sr. Juncker, Sr. Verhofstadt, a dívida é o problema, foi o que disseram. Mas a Espanha, por exemplo, tinha um superávit antes da crise bancária. Foi a dívida dos bancos que acabou por ser posta às costas dos contribuintes do orçamento público. Portanto, temos de acabar com a especulação. Não devemos ser nós agora a ter de dizer aos contribuintes que são eles ou o Estado que têm de salvar os bancos. A grande falha aqui é esta. Faça favor, Guy Verhofstadt, apenas para dizer que estou de acordo com o Ska Keller, mas nós, nos últimos anos, na Europa, criamos a União Bancária pela primeira vez. Com a União Bancária, serão os próprios bancos, baseados no perfil de risco, que irão contribuir para o fundo para os recapitalizar e não os contribuintes. É um exemplo por excelência e o Sr. Barnier encontra-se aqui entre o público. Parece-me que foi fantástico aquilo que fez o Sr. Barnier em relação ao regulamento financeiro, à União Bancária, porque assim deixa de ser o contribuinte a pagar as favas. Um excelente intercâmbio este, e estamos exatamente no meio já da próxima pergunta, portanto terão oportunidade de continuar na matéria, já que hoje em dia nos médias sociais é disso que se fala. Mas antes de passarmos para a próxima pergunta, parece-me que há aqui qualquer coisa que não está como devia estar. O Sr. Tsipras fez uma pergunta, sim ou não? Bom, eu creio que agora vamos passar então à pergunta seguinte e depois se decidirá o que fazer. Bom, eu também quero fazer agora uma pergunta. Tenho um joker, tenho uma
pergunta a que gostaria de obter uma resposta, porque há muito a dizer aqui. A moderadora, bom, nós aquilo que acabamos de ver é que os bancos estão no cerne do debate dos mídias sociais. Em toda a Europa, os bancos deviam ter uma regulamentação mais apertada? Sim, muito claramente sim. Precisamos de regulamentar os bancos de uma forma mais clara. E aquilo que disse da União Bancária, êxitos como esses, com certeza os bancos terão de ter mais dinheiro para se ajudarem a si próprios. Esse é um êxito verde. E nós também dizemos que precisamos de regulamentos para os mercados financeiros em termos de investimento a retalho, bancos de investimento, etc, etc. Não é apenas aquilo que o avô ou a avó que tinham amealhado e que perderam muitas vezes com a especulação. Nós temos de ter, e de resto aquilo que se perde anualmente não é 1.000 milhões de euros, é 1 trilhão de euros anualmente com a evasão e a fraude fiscal, ou seja, 8% da riqueza europeia. Portanto, temos de fazer algo. Não podemos agora continuar a dizer às pessoas que vamos reduzir-lhes os salários quando não pomos cobro à evasão fiscal e quando não pomos cobro também aos bónus dos bancos. Nós, os verdes, no Parlamento Europeu, conseguimos muitas vitórias nesse sentido. O Sr. de Tsipras. Muito obrigado. Guy Verhofstadt apoiou os programas de resgate na Europa com as dívidas que foram parar aos ombros dos contribuintes, principalmente no sul da Europa, que tudo isto vai ser pago pela próxima geração, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Há soluções que depois acabam por pôr o ónus naqueles que têm os seus depósitos nos seus bancos. É uma lógica catastrófica para a Europa. Sr. Juncker, Sr. Juncker, apoiam esta lógica? A nossa posição é diferente. Pensamos que deve haver uma abordagem global para o problema da dívida, de forma a que os bancos possam partir de uma base saudável e sólida, reduzindo assim a dívida abissal que neste momento tem. De outra forma, continuaremos apenas a acumular dívidas. Muito obrigado. Sr. Schultz, a União Bancária é o primeiro passo. Nós temos de quebrar esta espiral de dívidas dos bancos e de dívidas públicas. Alguns dos países membros têm orçamentos estáveis e era essa a situação até o desastre chegar. Viu-se isto na Irlanda, em Espanha, e, portanto, para regulamentar os bancos, e a União Bancária agora já se deu os primeiros passos, mas tem de haver mais controle em termos de risco e de responsabilidade que devem estar nas mãos sólidas. O que acontecia antes é que os bancos arriscavam e a responsabilidade depois ia parar ao contribuinte. Portanto, os bancos têm de assumir responsabilidade e têm de ser forçados a assumir a responsabilidade pelo desastre que criaram na Europa. O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia têm de agir e o que falhou foi que Michel Barnier não foi suficientemente apoiado para ir mais longe e uma comissão sob minha presidência iria fazê-lo. Bom, já ultrapassou o seu tempo, Jean-Claude Juncker. Eu gostaria de dizer o seguinte: graças a Michel Barnier e à Comissão, no setor bancário conseguiu reorganizar-se a coisa e os bancos agora são responsáveis. Nós salvamos bancos, não pelos lindos olhos dos banqueiros, estão nas tintas para eles, mas fizemos para proteger os salariados, as pequenas e médias empresas, os salariados, etc. Se não tivéssemos agido, todo o sistema teria derrubado, teria desaparecido. Para além da crise
E depois de 2009 nós investimos 370 mil milhões de euros de uma forma coordenada para proteger as economias que estavam a vacilar. Assim levamos a cabo uma política verdadeiramente keynesiana no início da crise. Não cometemos os mesmos erros que nos anos 30, não nos enganemos em relação a isso. A moderadora aqui, Verhofstadt. Bom, os bancos são um exemplo excelente para a necessidade de mais Europa, e foi o que fizemos. Mas temos de ir mais longe, temos de, nos contributos dos bancos, estabelecer uma diferença entre bancos de investimento e bancos de poupança. Eu penso que os bancos de investimento representam um risco mais elevado e, portanto, terão de pagar um contributo mais elevado para o fundo, mais do que os bancos de poupança. É esse o caminho a seguir. E o Sr. Tsipras, na Grécia, tal como em Itália e em Portugal, não foi culpa dos bancos. A questão foi más políticas no seu país por parte dos dois grandes partidos, Nea Democratia e o PASOK, que foram quem esteve na origem da crise. E porquê? No seu país, de resto, onde só há bancos públicos que estavam a financiar os partidos políticos, continuavam a financiar os partidos políticos na Grécia. E o Sr. Tsipras, o seu partido também, porque também foi buscar um empréstimo a estes bancos públicos. Muito obrigada, Sr. Verhofstadt, a moderadora. O Sr. Tsipras vai utilizar o cartão azul para reagir? Muito obrigado. Muito rapidamente para responder àquilo que disse. Bom, vai devolver os segundos então. Bom, bancos privados e bancos públicos. Estou de acordo consigo. Havia bancos públicos, havia muito clientelismo e partidos, inclusivamente, principalmente os dois grandes partidos da Europa, o Sr. Schulz e o Sr. Juncker, são representantes destes dois partidos. E se virem a crise na Grécia, vejam todo o período. E o medicamento acabou por piorar o doente. A crise bancária na Irlanda foi uma história diferente, mas aqui o que está em causa é que todos nós temos de refletir. Será que o diagnóstico global foi um êxito ou um falhanço? A moderadora. Sr. Juncker vai utilizar... Bom, gostaria, diz o Sr. Juncker, que durante anos a fio trabalhei dia e noite, muitas vezes mais à noite do que o dia, para evitar que a Grécia tivesse de deixar a zona euro, porque eu gosto da Grécia, eu gosto da dignidade do povo grego, para que a Grécia se pudesse manter no euro, para que os mercados financeiros não continuassem a especular contra a Grécia. Aceito muitas acusações, mas nunca a acusação de que não fomos suficientemente solidários face à Grécia. Nós fizemos tudo e mais alguma coisa para garantir que a Grécia pudesse continuar na zona euro. Muito obrigada. Muito obrigada, diz a moderadora. Vou pedir ao público que não perca muito tempo. Muitos europeus perderam as ilusões, portanto, gostaria que no próximo minuto explicassem porque é que há aqueles que querem sair da União Europeia, porque é que deveriam continuar na União Europeia. Ska Keller. Há aqueles que estão a pensar que talvez a União Europeia não seja uma boa ideia. Bom, em primeiro lugar, não lhes diria nada. Iria primeiro ouvi-los, porque é o que faço. As pessoas dizem-me que têm muitas expectativas da União Europeia, querem que a União Europeia assuma os seus direitos sociais, os seus direitos à pensão de reforma, que resolva os problemas com o futuro dos seus filhos, etc. E é exatamente isso que temos de fazer. Eu penso que a falta de confiança nas instituições é porque a Comissão e o Conselho não cumpriram. Mas continua a haver este sonho europeu de trabalharmos juntos, de conseguirmos todos juntos uma vida melhor, e penso que é isso que temos de tentar conseguir fazer a coisa da melhor forma possível, garantir que as políticas que levarmos a cabo impliquem uma vida melhor para todos nós. É esta mensagem que quero dar àqueles que se sentem desapontados com a Europa, que assumam esta Europa e que a transformem numa Europa melhor. Muito obrigada. Alex Tsipras, quer reagir?
Bem, perante o euroceticismo, vemos que está a crescer na Europa, mas há razões para isto e há culpados. E são aqueles que governam a Europa. 3 famílias políticas, mais concretamente, que dizem apenas que temos que poupar e poupar. Mas isto a custo dos cidadãos, nomeadamente dos mais jovens. São eles que são responsáveis pelo aumento do euroceticismo. E agora estão a criticar, as pessoas estão a criticar a Europa e nós temos que oferecer uma alternativa a estas pessoas. Nós não podemos deixar que a Europa caia por terra, não, temos que salvar a Europa. A Europa só pode atrair os jovens e os trabalhadores se de facto lhes der algo em troca e não apenas o desespero e a pobreza. Portanto, temos que mudar as nossas políticas e de facto enverdar por um outro caminho. Estamos perante o perigo de pôr em causa a perspectiva europeia e é um perigo que temos que evitar a todo custo. Sr. Schulz, porquê é que não está na altura de sair? Bem, eu não sei se os cidadãos de facto estão a seguir e a ouvir o nosso debate, mas eu estou perfeitamente convencido que precisamos de mais Europa e estão à espera de uma nova Europa, uma outra Europa que ponha os seus interesses, os interesses dos cidadãos em primeiro plano e não os interesses das instituições europeias. Nós estamos aqui em Bruxelas a discutir, incluindo hoje à noite, de facto, 50, 20 mil milhões, 100 mil milhões, quem é responsável pelo aquilo que aconteceu no passado? 96% dos nossos cidadãos têm menos de 1.000 euros por mês para viver e sentem que há outros que estão a falar sobre milhares de milhões e bilhões e não estão minimamente interessados no futuro, no destino deles, no destino dos seus filhos. Eu quero voltar a ter a confiança dos cidadãos europeus na Europa, dizendo que vamos lutar contra a vossa miséria, contra a vossa pobreza e oferecer verdadeiras oportunidades de vida para os cidadãos e para os seus filhos. Jean-Claude Juncker. É verdade que falamos muitas vezes dos vários milhares de milhões, mas também daqueles que não temos. E, portanto, temos que ser rigorosos. Se continuarmos a avançar com o Tratado de Comércio Livre com os Estados Unidos da América, podemos ganhar com isso. Eu quero introduzir um salário mínimo por toda a Europa, incluindo na Grécia. Quero que aqueles que trabalham possam viver do rendimento do seu trabalho. Queremos um nível social mínimo para os trabalhadores, porque senão vamos perder o projeto europeu e os trabalhadores enfrentarão grandes dificuldades. Guy Verhofstadt. Eu penso que temos aqui que dizer a verdade, nomeadamente no sul da Europa, muitos querem sair do euro e temos que dizer, em primeiro lugar, que isso seria um desastre para todas as economias europeias, no norte e no sul, se voltarmos às moedas nacionais. E, em segundo lugar, temos também que nos perguntar o seguinte: quem é que vai pagar a conta se voltarmos ao dracma na Grécia, à lira italiana, à peseta em Espanha? Quem é que vai pagar essa conta? Mais uma vez, vamos voltar a ter as desvalorizações do passado. A Itália, a cada 3 anos, que desvalorizava a sua moeda para ser competitiva a nível económico. Mas quem é que paga esta conta de desvalorização? São os cidadãos normais. E porquê? Porque perdem parte do seu poder de compra. E também os reformados que vão perder também uma parte das suas poupanças. É essa a realidade e, portanto, nós temos que dizer aos cidadãos que voltar às moedas nacionais vai contra os seus interesses pessoais e não é a solução para os nossos problemas. Ska Keller pediu para reagir, portanto, vamos ouvir Ska Keller. Bem, eu vou aqui dirigir-me ao Sr. Juncker, porque referiu aqui o acordo transatlântico com os Estados Unidos da América, o acordo comercial, e é por isso que as pessoas exatamente perdem confiança na União Europeia, porque a Comissão Europeia está a negociar acordos comerciais secretos à porta fechada. Nós temos, por exemplo, cidadãos que hoje se demonstraram nas ruas em Bruxelas contra este acordo comercial e o que é que acontece? São detidos. Esta não é a União Europeia que eu quero. Eu não quero acordos comerciais deste tipo. Quero acordos comerciais que beneficiem os nossos cidadãos e não os cidadãos de outros países. E é aí que os cidadãos perdem, infelizmente,
infelizmente, a confiança na Europa. Muito obrigada. Vamos para já ficar por aqui. Vejo que o Conor já aqui está. Portanto, o que é que está a acontecer a nível dos meios de comunicação? Sim, de facto, a nossa equipa dos meios de comunicação, dos mídias, está de facto muito ocupada hoje à noite. Temos mais de 1000 tweets por minuto. É uma espécie de pulsar permanente de tweets. Temos 701 tweets por minuto. 58.000 para já, até já. E, portanto, vamos olhar um pouco para aquilo que está a acontecer. E que temas é que estão aqui a ser discutidos? A tecnologia, por exemplo, e os vários tweets que utilizam o nosso sistema, utilizam, por exemplo, referem palavras como, por exemplo, estas que estão no ecrã. E estamos a falar do debate, fala-se sobre resistência, e eu vou aqui apresentar alguns dos tweets. Durante a última ronda, muitas pessoas falaram sobre a economia. Todos os candidatos prometeram fazer crescer a economia, mas será que este crescimento será sustentável? É uma pergunta que nos é feita. Será que a Europa vai ser uma grande empresa? Depois, como é que podemos fortalecer, por exemplo, a segurança externa da União Europeia? São algumas perguntas. Outro tópico que surge também recorrentemente são as relações entre a União Europeia e outros países, regiões e países que não fazem parte da União Europeia. Portanto, continuem a enviar tweets e comentários através do hashtag Europe. Vamos avançar na cena mundial agora. Recentemente há violência na Ucrânia. A Rússia alega que, de facto, o país está à beira de uma guerra civil. Onde é que se posiciona a União Europeia? Guy Verhofstadt. Começa esta ronda. Ontem recebi uma carta de Garry Kasparov, o famoso jogador de xadrez, relativamente a esta questão, uma carta que nos foi dirigida a todos, onde ele nos diz a mim e a todos os candidatos à Comissão Europeia, à presidência da Comissão Europeia, o que é que a União Europeia vai fazer se falhar, se fracassar nesta crise com a Rússia e com a Ucrânia, porque ninguém estará seguro. Putin e outros ditadores vão ver que compensa este tipo de atuação, e outros países no mundo também vão perceber que estão sozinhos. Não devem falhar neste teste. E eu penso que Garry Kasparov tem toda a razão. Nós estamos a ser demasiado fracos perante a Rússia, nomeadamente perante Putin, e aquilo que temos de fazer é reunir sanções e aplicar sanções sérias àqueles que estão também à volta de Putin, porque é a única linguagem que ele irá compreender. Alexis Tsipras, qual é a sua posição relativamente à Ucrânia? Bem, infelizmente a Europa está novamente perante os perigos da Guerra Fria. É perigoso. Estamos, de facto, a abrir uma ferida no coração da Europa, uma ferida que dificilmente será cicatrizada. Não podemos cicatrizar esta ferida com ameaças, mas sim com a diplomacia. Mas também não podemos aceitar o crescimento do neonazismo, por exemplo, no governo da Ucrânia, com representantes do neonazismo no poder. E tem de ser o povo ucraniano a decidir o seu próprio futuro. E isto em pleno respeito da Constituição e das suas disposições. Temos que fomentar o diálogo no quadro da OSCE e exigir também que desapareça toda a presença militar na Ucrânia e por parte da Rússia, para dar uma verdadeira hipótese à Ucrânia. Ska Keller. É muito claro, temos que envidar todos os esforços possíveis para alcançarmos uma solução pacífica, e para tal precisamos de um diálogo reforçado. Precisamos também de tornar muito claro que não vamos aceitar aquilo que Putin está a fazer, a anexação da Crimeia, por exemplo. Temos de ser muito fortes em relação a isto. E eu penso que as sanções que foram impostas foram as corretas, mas temos igualmente também que fazer outras coisas. Por exemplo, as armas continuam a ser exportadas por Estados-membros da União Europeia para a Rússia. Temos que urgentemente pôr fim a este tipo de exportação.
porque não estamos a fazer bem o nosso trabalho. Também dependemos muito da Rússia em termos energéticos e posso dizer que nós, verdes, sempre defendemos uma maior independência energética e temos agora finalmente conseguir ter esta independência energética investindo nos nossos recursos renováveis para assim garantirmos a nossa independência e termos uma economia também ela mais sustentável. Muito obrigada, Jean-Claude Juncker. Precisamos de uma Europa mais forte, uma posição mais forte. Nós temos, de facto, de dizer ao Sr. Putin aquilo que para nós é inaceitável. Nós impusemos sanções e temos agora que fortalecer a intensidade dessas mesmas sanções contra a Rússia se a Rússia não mudar o seu comportamento. E as sanções devem, em primeiro lugar, pôr termo aos fluxos financeiros entre a Rússia e os centros financeiros europeus. Nós não queremos a guerra. A Europa é um soft power, por assim dizer, como se diz em inglês. Nós passamos por muitas guerras, muita presença militar na Europa e temos que dialogar em nome dos valores europeus e em nome desses mesmos valores dizer não e dizer ao Sr. Putin que o seu comportamento é inaceitável. Muito obrigada, Martin Schulz. Nós estamos a discutir a guerra e devemos ser sinceros. Estamos perante um verdadeiro risco de uma guerra civil na Ucrânia. E a sua pergunta era qual é o papel aqui da União Europeia. A União Europeia não é uma potência militar e aquilo que pudermos fazer para evitar um confronto militar, e isto não é uma questão teórica, é uma verdadeira possibilidade, tudo aquilo que podemos fazer temos que fazer e para isso precisamos de uma estratégia bem combinada, com um apoio aos nossos Estados-membros da Europa Central e aplicar sanções reforçadas, caso sejam necessárias, e de forma concreta. Até lá, precisamos também de uma estratégia diferente, uma estratégia desenvolvida através dos Ministérios dos Assuntos Externos que tentaram fazer, aliás, na segunda ronda de Genebra e a 25 de maio temos que definir essa mesma estratégia através da eleição de um novo presidente, o que é também muito importante para a Rússia. Muito obrigada. Vamos passar a um outro tema na União Europeia. Em alguns Estados-membros há movimentos de independência, como na Escócia e noutros que querem a sua independência. Será que devem automaticamente aderir à União Europeia? Bem, na minha opinião, e estamos aqui a falar especificamente também sobre o caso de Barcelona, a União Europeia não tem que se intrometer nestas questões. É uma questão entre Espanha e a Catalunha. E não pode intervir também de forma negativa, como aconteceu por parte do Sr. Barroso e outros membros do PPE ao longo das últimas semanas. Temos que deixar essa decisão para a Espanha e para a Catalunha. Não cabe à União Europeia intervir neste tipo de questões e é necessário também ter em consideração aquilo que pensam as pessoas, porque nós não podemos criar uma União Europeia, construir uma União Europeia em que a voz dos cidadãos não é tida em conta em questões tão importantes como estas. E, de qualquer das formas, temos que desenvolver um papel positivo no diálogo entre Espanha e a Catalunha. Não atuar de forma negativa, como aliás foi feito pelo líder da Comissão Europeia, o Sr. Barroso, ao longo das últimas semanas e meses. Muito obrigada. Alexis Tsipras, qual é a sua posição relativamente a esta questão? Bem, a esquerda europeia respeita o direito à autodeterminação dos povos, mas pensamos que o nacionalismo e os confrontos e a oposição entre os povos nunca levam a um resultado positivo. Nunca. Nós não devemos aqui anunciar ou promover a alteração das fronteiras a nível europeu. Temos que respeitar o direito dos povos, o direito internacional. Nós pensamos, por exemplo, que no caso da Catalunha ou da Escócia, podíamos ter uma autonomia reforçada no quadro de uma comunidade federal. Podíamos também, por exemplo, e aliás isto assemelha-se muito àquilo que está a acontecer na Ucrânia. A Ucrânia deve ser uma espécie de passarela entre a Rússia e a Europa e não um campo de divisão.
temos que deixar que os ucranianos possam expressar e apelar à reconciliação. Ska Keller. Para mim, o direito à autodeterminação relativamente ao futuro é muito importante e também penso que os escoceses e os cidadãos da Catalunha devem poder decidir eles próprios o seu futuro e o futuro do seu Estado. E se eu fosse Presidente da Comissão, eu acolheria, obviamente, esses Estados se decidirem tornar-se independentes. Dar-lhes as boas-vindas à União Europeia. Muito obrigada. Houve aqui um pequeno problema técnico. Vamos passar a Jean-Claude Juncker. Bem, eu penso que seria sensato não intervir neste debate. É um debate que releva da competência do Reino Unido e de Espanha e temos que respeitar sempre a Constituição Nacional e a Constituição Nacional deve ser respeitada e de resto é um problema no qual a União Europeia não se deve intrometer. Martin Schulz, ou quer voltar a reagir? Bem, não, a União Europeia não é um Estado federado, reúne Estados independentes que decidem de acordo com as suas constituições nacionais. E na Escócia vai haver um referendo no outono. Noutros países não está previsto para já um referendo e, portanto, para a União Europeia não é possível responder a esta questão de uma única forma. Se a Escócia votar a favor da independência e se tornar um Estado soberano, há um procedimento a seguir para aderir à União Europeia, mas para outros países haverá outro procedimento. Portanto, temos que ver aquilo que vai acontecer, mas não pode ser algo a transpor depois para outros países. Temos que respeitar aquilo que acontece ao abrigo das Constituições Nacionais. Muito obrigada. Vou passar a uma questão muito diferente. Hoje, em Itália, surgiram imagens terríveis sobre aquilo que aconteceu ao largo de Lampedusa e eu pergunto-vos, enquanto candidatos, será que consideram que a imigração é uma questão que deve ser tratada pelos Estados-membros ou pela União Europeia? Guy Verhofstadt. Não pelos Estados-membros, porque os Estados-membros não são responsáveis. Precisamos de uma política comum de imigração, mas não aquela que temos agora. Precisamos de uma política de imigração que tenha em consideração os elementos económicos também. O Canadá já tem essa política, os Estados Unidos também o têm, nós não. E as consequências são o facto de termos cada vez mais imigração clandestina, porque não temos uma política de imigração legal. Uma outra consequência é o facto de termos cada vez mais tráfico de seres humanos. Por isso precisamos de uma política comum a este nível. E, por outro lado, para os refugiados e para o asilo, precisamos não de uma concorrência entre Estados-membros, mas sim de uma política e acordos entre os Estados-membros. Vejamos aquilo que se passa na Síria. O que é que nós fizemos pelos refugiados que vinham da Síria? Vão para a Turquia, para a Jordânia e apenas alguns milhares foram acolhidos na Europa, o que eu penso ser escandaloso quando pensamos na tragédia que se passa na Síria. Alexis Tsipras, a questão da imigração. Bom, em primeiro lugar, eu diria que não é lógico tentar resolver um problema global como é o da imigração e os fluxos migratórios, numa altura em que a União Europeia financia e participa em operações bélicas na Líbia e noutras regiões do planeta. Nós estamos a criar estes focos de imigração, porque as pessoas do Afeganistão não têm outras perspectivas senão vir para o Ocidente, para a Europa, para procurar um melhor futuro, uma melhor vida. Por isso a situação não é uma política de repressão. Não é aceitável para nós termos transformado o Mediterrâneo num cemitério. Isto vai contra todos os nossos valores humanitários. O que temos que fazer agora é criar uma verdadeira política de imigração, criarmos fundos para ajudar os países que acolhem os refugiados. Mas tem que haver também uma repartição equitativa das responsabilidades, saber como é que os países europeus pretendem acolher estas pessoas, porque a Europa significa solidariedade. Ska Keller.
aquilo que estamos a assistir na Europa não é aceitável, deixamos as pessoas morrer no Mediterrâneo. E depois, quando a Itália apresenta um bom projeto de salvamento, quando acolhem os refugiados salvando-os dos seus pequenos barcos, os outros dizem, pois isto é um risco para a imigração, porque vai atrair outros imigrantes. Isto não é aceitável. Nós precisamos de palavras fortes da Comissão para que isto não possa ser aceitável. Precisamos de uma política de imigração, precisamos de uma forma legal para que as pessoas possam entrar na Europa e para que os refugiados possam pedir asilo, porque há pessoas que precisam muito deste asilo, pessoas que fogem da Síria e de outras regiões em crise no mundo e que se dirigem à Europa. Precisamos também de tratar da política legal. E eu pergunto porque é que nenhum Estado-membro aceitou sequer falar da imigração legal, o que é que se passa a nível dos governos nacionais. Será que ninguém vê o que se passa em termos dos imigrantes? A Europa ganhou o Prémio Nobel da Paz. Ora, nós precisamos de tratar da questão da política da imigração. Muito obrigada. Jean-Claude Juncker. Senhor Juncker, nós, na União Europeia, temos que tratar da imigração legal e não podemos continuar a agir como até agora. A imigração legal não irá, no entanto, impedir a imigração clandestina e, por isso, temos que agir de forma mais empenhada. Eu gostaria que os Estados-membros da União Europeia deixassem de diminuir os seus orçamentos de ajuda ao desenvolvimento, porque os problemas têm que ser resolvidos onde eles surgem. Não podemos aceitar que os pobres da Ásia ou da África tenham que se meter num barco para morrer no Mediterrâneo. Temos que ajudar as pessoas pobres e aqueles que sofrem no local onde se encontram. E temos que pôr fim a esta redução permanente nos orçamentos destinados à ajuda ao desenvolvimento. Martin Schulz, your turn. Martin Schulz. Em primeiro lugar, eu estou muito satisfeito por Jean-Claude Juncker dizer que precisamos de um sistema legal de imigração, porque os seus amigos alemães, na semana passada, falavam dos gangues do Mediterrâneo. A imigração legal, um sistema de imigração legal, tem que envolver todas as regiões do mundo da imigração, Estados Unidos, Austrália, o Canadá, Nova Zelândia. Nós, na Europa, precisamos de um sistema de imigração legal, um sistema para proteção temporária de refugiados de regiões em guerra civil ou afetadas por catástrofes naturais. Precisamos de uma proteção adequada para refugiados políticos e precisamos de uma abordagem em 3 fases. Guy Verhofstadt, de facto, disse que tal deve ser feito a nível da União Europeia e não a nível dos Estados-membros. Concordo. Mas a minha comissão pretende chamar os Estados-membros às suas responsabilidades para que eles as assumam. Muito obrigado. Okay, so let's. Bom, eu gostaria também de saber, neste momento, o que se passa nos mídias sociais, porque há pessoas a tentar contactar-nos. Vamos ouvi-los. Connor. Sim, temos aqui muitas atividades, a nossa equipa está muito ocupada. Há 5 países, Itália, França, Espanha, Bélgica, que estão muito ativos e em várias línguas. Vejamos aqui o nosso ecrã. O inglês é a língua mais utilizada. O francês em segundo lugar. E devo dizer que há 10.000 utilizadores que estão a participar neste debate. Continuem a enviar tweets com o hashtag TellEurope. Sim, eu estou muito interessada nestas palavras. Penso que é uma boa sugestão analisarmos estas palavras do ecrã. Muito obrigada. Vamos então avançar para o último conjunto de perguntas. O futuro da Europa e o vosso projeto para o futuro da Europa. Vamos ouvir, em primeiro lugar, Ska Keller. A pergunta é a seguinte. Pessoalmente, o que pensa dos símbolos religiosos na União Europeia? Devemos ter crucifixos em edifícios públicos? Será que as mulheres devem poder cobrir os cabelos em locais públicos? O que pensa sobre a utilização de símbolos religiosos?
Muito obrigada. Bom, já utilizou os meus primeiros 2 segundos. Eu penso que os símbolos religiosos não devem necessariamente ser regulamentados a nível europeu. Eu penso que é importante que haja uma liberdade pessoal e que isso seja salvaguardado. Nos locais públicos há uma neutralidade, mas ao mesmo tempo devemos permitir às pessoas que querem usar lenços, temos que permitir que elas possam aparecer nos locais públicos. Eu penso que não devemos regulamentar estas questões a nível da União Europeia, porque isto depende também muito dos contextos locais. Penso que é importante respeitarmos o direito à liberdade religiosa, desde que, obviamente, isso não ponha em causa os direitos de outros. Guy Verhofstadt, qual é a sua posição sobre esta questão? Bom, eu defendo uma lei antidiscriminação na Europa. Por isso, há, de facto, valores que são tão importantes que não podem ficar a nível da subsidiariedade. Cá, lamento, mas a liberdade de imprensa, a liberdade de religião. E outras questões não podem ser regulamentadas a esse nível. Estive recentemente em Espanha, onde se fala muito sobre o aborto e o que eu digo é que há alguns valores que têm que ser abrangidos por uma lei europeia de antidiscriminação que deve surgir o mais depressa possível. Permitindo ou proibindo? Pergunta a senhora Keller. Bom, podemos continuar a fazer o que faz o senhor Orban na Hungria, que de 5 em 5 minutos muda a Constituição para criar novos valores na sua Constituição. E a realidade é que na Hungria há minorias que não são protegidas e algumas religiões não podem ser praticadas. Por isso eu penso que uma solução europeia é necessária. Muito bem, vou-lhe dar mais 5 segundos, mas vamos então ouvir a Jean-Claude Juncker. Eu penso que uma legislação europeia antidiscriminação é essencial. Temos os grandes princípios que devem ser defendidos em todos os locais. Todas as religiões, todas as filosofias, todas as atitudes perante a vida devem ser respeitadas e não penso que a União Europeia se deva imiscuir na forma como são manifestadas as religiões, as filosofias ou as atitudes de cada um na vida. A União Europeia deve poder escolher os seus princípios, mas não nos devemos imiscuir nas tradições regionais, locais e nacionais. A União Europeia já tem muitas outras tarefas e não deve tentar interferir neste tipo de debate, de liberdade de imprensa, de religião, sim, e o resto deve ficar na mão dos Estados-membros, desde que não sejam violados os grandes princípios. Sr. Tsipras, o que pensa relativamente a esta questão? Bom, eu sou um cidadão que vive num Estado-membro da União Europeia e penso que todos devem respeitar as regras condicionais de cada país, mas cada país, cada Estado, deve ele próprio respeitar as tradições de cada cidadão. Devemos respeitar os direitos de todos os cidadãos da União Europeia, que devem ter a possibilidade de ter as suas crenças, escolher o seu Deus, exercerem a sua religião. Legislar, de certa forma, é um anacronismo que constatamos na Europa há já algum tempo. Temos que evitar confrontos relativos à religião e aproveito para dizer que há também aqui um conservadorismo que vemos em Espanha. Há propostas que nos levam a um recuo de anos ao ambiente de Franco em Espanha. É uma evolução que temos que evitar e temos que lutar contra isto em toda a Europa. O Sr. Schulz, bom, falou em lenços e símbolos religiosos em edifícios públicos. Considerando as regras específicas dos Estados-membros, é óbvio que temos que respeitar a liberdade de todos. Cada um deve poder escolher a sua religião. Os cristãos, os muçulmanos, os não crentes, cada um deve poder mostrar a sua crença e os edifícios, os locais públicos têm que ser neutros, porque todos devem poder frequentar esses locais e edifícios públicos. Por isso eu insisto, não discriminação nos espaços públicos é essencial. Obviamente que em privado cada um pode fazer o que quiser, em espaços públicos
não o podemos aceitar da mesma forma, porque corremos o risco de termos um grande retrocesso na União Europeia e temos que lutar contra esse fenómeno. Muito obrigada, agradeço a resposta de todos. E gostaria agora de falar das últimas eleições. Quando analisamos os dados, só 43% de cidadãos votaram na Europa nas últimas eleições europeias. De quem é a culpa das pessoas não irem às urnas? Quem deve ser culpado? Ska Keller. Bom, não parece que as pessoas não se preocupem com a União Europeia. As pessoas preocupam-se. Mas há a sensação de que não teremos mudanças de facto, que as eleições não vão mudar nada. Penso que é este o problema. Há uma falta de confiança nas instituições, como o Parlamento Europeu, e aqui nós temos que fazer alguma coisa. Temos que deixar claro que podemos mudar as coisas na União Europeia, que temos ideias. E eu tenho vindo a propor aquilo que os verdes querem fazer pela economia, pelos jovens, como queremos reforçar a democracia, dando aos cidadãos uma voz mais potente, e queremos reforçar esta democracia europeia. E não se trata apenas de fazer com que as pessoas votem. A democracia é também fazer com que todos possam ser ouvidos sempre e não apenas de 5 em 5 anos. Temos que falar de verdadeiros temas importantes. Todos os dias temos que falar das melhores soluções para a Europa, quais os caminhos que podemos seguir. E neste nível, o nível das ideias, as pessoas vão identificar-se e nos dias 22 a 25 de maio vão fazê-lo. Sr. Verhofstadt. Bom, nós precisamos de políticos que defendam a Europa. Até agora sempre defendemos a Europa com o argumento da paz, mas é preciso agora apresentar outros argumentos às gerações mais jovens, dizendo que podemos criar emprego, que podemos salvar a economia. E temos que salvaguardar valores que não podem ser salvaguardados a nível nacional, por exemplo, as liberdades cívicas e a privacidade. Depois dos casos da NSA e de Snowden, temos uma legislação de proteção na Europa, precisamos de proteger a vida privada e os dados privados dos nossos cidadãos e dos jovens. E, mais que isso, com a nova decisão, o novo acórdão do Tribunal Europeu de Justiça sobre o Google, estamos na via correta, porque o Tribunal diz que, sim, as pessoas têm o direito a ser esquecidas e que isso deve constar na legislação e que a privacidade é o grande princípio à partida. E se o dissermos, eu tenho certeza de que as pessoas e os jovens vão voltar aos ideais da Europa. Muito obrigado, Jean-Claude Juncker. Temos que deixar de falar da Europa como temos feito até agora. Muitas vezes os governos nacionais lavam as suas mãos relativamente à Europa, dizendo que a Comissão Europeia é culpada de tudo, como se os Estados-membros e os governos e os parlamentos nacionais não existissem. Penso que temos que voltar a defender a causa da Europa e explicar às pessoas que a Europa está a ficar mais fraca e que, em termos demográficos, seremos 4% da população no início do próximo século e que, por isso, chegou a altura de nos unirmos e dizer aos europeus que precisamos da Europa. Se não tivermos a Europa, se não tivéssemos o euro, atualmente todos os países europeus estariam numa guerra monetária aberta, a França contra a Alemanha, a França contra a Espanha, e depois dos acontecimentos na Ucrânia e da crise económica e financeira, a Europa estaria numa guerra financeira. A Europa protege o euro, protege os europeus. Muito obrigada, Alexis Tsipras. Muito obrigado. O maior déficit na Europa de hoje é o déficit democrático. E os cidadãos não vão votar porque não acreditam que a sua voz possa contribuir de forma significativa para a Europa de amanhã. A Europa está a mudar-se, temos cimeiras com 28 Estados-membros, temos a presença da Sra. Merkel, e eu perguntaria o seguinte ao Sr. Juncker: o que aconteceu na Cimeira quando o senhor e o Sr. Barroso participaram em debates para substituir 2 governos eleitos na Grécia e na Itália, para os substituir por tecnocratas e por banqueiros, para continuarem o trabalho da austeridade?
Porque é que os senhores devem impor a um país o tipo de referendo que devem organizar, quando dizem que respeitam uma Constituição que defende este tipo de consulta? Eu estou a referir a Grécia, concretamente. O Sr. Schulz. Bom, perguntou porque é que a afluência às urnas foi tão fraca. Bom, as eleições foram aborrecidas, as últimas, não houve nenhum debate. Houve algum abuso por parte de governos que organizaram também eleições intercaladas ao mesmo tempo e agora temos um debate para mostrar que as coisas estão a mudar na União Europeia. Queremos mais democracia, mais transparência, mais debate e isto é já positivo. Temos 27 milhões de desempregados na União Europeia e, como já referimos, 6 milhões de jovens desempregados. Temos o nível mais elevado de evasão e fraude fiscal na União Europeia. Os contribuintes têm que pagar pelos especuladores. E o que as pessoas querem é não mais Europa, mas uma outra Europa. E se debatermos propostas concretas, como mudar a Europa, como termos uma Europa mais justa, então tenho a certeza de que poderemos voltar a ganhar a confiança de todos e que teremos uma maior afluência às urnas. Vamos agora falar de corrupção. Até que ponto pensam que a Europa poderá ir para lutar contra a corrupção? E pensam que os lobbies que estão presentes aqui nos corredores de Bruxelas fazem parte deste problema? Ska Keller. Sem dúvida, são uma grande parte do problema. Há demasiados lobbyistas que se passeiam por estes corredores, mas não só aqui no Parlamento, na Comissão Europeia também, que são muito bem pagos, que um ou outro grupo de interesse envia e que paga milhões a esses lobbyistas. Os lobbyistas não é o que nos interessa, o que queremos é ouvir as vozes dos cidadãos. São esses os atores, os cidadãos da União Europeia que não estão a ser ouvidos. São os lobbyistas que têm entrada livre, que pagam, que gastam milhões a influenciar legisladores, como nós, influenciarem comissários. E é espantoso quando às vezes se vê que às vezes são apresentadas alterações em que se esquece inclusivamente de tirar o cabeçalho de quem as aconselhou. Isto tem de acabar e este tipo de lobbyismo é um problema grave da União Europeia e o lobbyismo não é o caminho para a frente, tal como a corrupção. Temos de ouvir as vozes dos cidadãos e não as vozes dos lobbyistas e grupos de pressão. Muito obrigada. Guy Verhofstadt. Bom, não se pode proibir a presença dos lobbyistas. O problema é que, de vez em quando, como já aconteceu nos últimos anos e na Comissão também, há corrupção que advém daí. O problema é esse. E é, sem dúvida, necessário combater esta situação e criar nova legislação, e nós fizemos no último Parlamento para reforçar o combate à corrupção e contra determinado tipo de lobbyistas. A ética de tudo isto tem de ser vista também. O problema principal na Comissão neste momento é a falta de liderança, de independência dos Estados, principalmente de Paris e de Berlim. A liderança da Comissão é o que faz primeiro é telefonar a Berlim e a Paris antes de tomar uma atitude. Para mim, esse é o problema essencial hoje, que temos um problema de liderança. Temos de ter um líder e não um secretário do Conselho. A moderadora é Jean-Claude Juncker. Eu lembro que tem alguns cartões de jogo que se podem utilizar se quiserem reagir a uma pergunta ou uma observação. O Sr. Juncker, é evidente que as atividades dos lobbyistas têm de ser seguidas e devemos combater com todas as forças contra a corrupção, tanto nos Estados-membros como na Comissão, mas não se pode proibir aos grupos de interesse que defendam os seus interesses, mas que todos os deputados e comissários publiquem a lista dos seus contactos e entrevistas com os lobbyistas para os cidadãos saberem exatamente quem são aqueles que elegeram e que o cidadão vote, que se transforme em lobbyista da democracia, que vá votar entre o 22 e o dia 25, em vez de correr o risco que sejam só os lobbyistas a influenciar os membros pouco democráticos da extrema-direita, os populistas. Vão votar, cidadãos, se querem combater os lobbyistas. É muito claro
diz a moderadora. E agora Alexis Tsipras. Muito obrigado. A corrupção é estrutural na Europa, é sistémica, principalmente no Sul, diga-se em abono da verdade. E combater a corrupção não é apenas algo para os Estados-membros, é algo que a União Europeia também tem de fazer. Toda a União Europeia. Nós pensamos que precisamos de legislação europeia que seja eficaz, que seja transparente e que possa combater a corrupção. E temos de obter legislação eficiente para evitar a fraude fiscal, a evasão fiscal, já que também esta é uma forma de corrupção e uma forma diferente de crime económico. Por isso, pensamos que tudo isto necessita de vontade política dos governos e dos líderes da União Europeia. Porque por detrás deles há choques entre grandes interesses. Na Itália, por exemplo, as autoridades judiciárias estão a tentar atacar a máfia e o eixo que existe entre a máfia e o mundo político. A corrupção, o Sr. Schulz, é um fenómeno europeu, tem razão, e temos de combater isso, e é evidente que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu podem ser o alvo de corrupção. Mas o que precisamos é de legislação, de regras a nível europeu, a nível nacional. Há 2 membros do Parlamento Europeu, houve casos ocasionais, que apresentaram uma alteração para a qual tinham sido pagos. Um deles, num determinado país, já foi sancionado com uma pena de 4 anos de prisão. Num outro, o julgamento ainda nem sequer começou. Portanto, o que temos é ter um entendimento comum que indique que o combate à corrupção não depende de um telefonema de Barroso a Angela Merkel, isso é uma resposta direta à observação que fez há bocado, mas à vontade dos Estados-membros em colaborarem connosco. E creio que a Comissão deveria refletir no seguinte: na nossa estratégia de iniciativas e legislação, tudo deve ser publicado a tempo e horas sobre aquilo que pretendemos fazer. E depois apresentamos as estratégias lobbyistas. Assim, transparência no registro dos lobbyistas e agirmos atempadamente. A Comissão tem de o fazer. A moderadora, pergunta de Ska Keller. Guy Verhofstadt disse que no Parlamento já se tinha feito muito para evitar lobbyismo. Com certeza, criamos o registro dos lobbyistas, que é voluntário, não há uma obrigatoriedade, e eu gostaria de saber que tipo de medida é esta, no fim de contas. Temos de atacar também os conflitos de interesse. Precisamos de um registro no Parlamento Europeu em relação aos rendimentos dos membros do Parlamento Europeu, e aí também há muita coisa que tem a declarar, nomeadamente o Sr. Verhofstadt. Temos de ser transparentes em relação à nossa legislação, a todos os níveis, e também, Sr. Schulz, o Sr. Schulz pediu que a Transparency International, que é a moderadora, o Sr. Verhofstadt, talvez se cá que ela não o esteja a fazer, mas eu estou a utilizar o registro de transparência do Parlamento Europeu com aquilo que ganho, tudo com muita abertura, de forma que todos os jornalistas na Europa o possam consultar e ver o que lá está. Portanto, eu sou um membro aberto e transparente do Parlamento Europeu. Espero que também o faça. A moderadora. Bom, vamos para... Há um pequeno problema. Nós apresentamos os nossos candidatos como candidatos oficiais, mas há muita gente que poderá pensar que talvez nenhum dos que aqui estão seja o próximo Presidente da Comissão Europeia que tenha a responder a isto. Bom, eu penso, diz a Sra. Keller, que um de nós seja Presidente da Comissão, e creio que é assim que deveria ser, porque para os cidadãos elegerem o seu Presidente da Comissão é um grande salto em frente à democracia europeia. E está no Tratado de Lisboa, e se os Estados-membros se atrevessem, condicional, a escolher uma outra pessoa, iriam acabar por negar o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa é muito claro, iriam dar um grande golpe à democracia europeia, e por isso creio que deveriam respeitar as vozes dos cidadãos. De outra forma, para os próximos 5 anos não poderão queixar-se porque pouca gente vai votar, porque as pessoas não se dão a esse trabalho. Mas nós queremos pôr
caras nas políticas, queremos que haja mais Europa, queremos que as pessoas sejam mais conscientes da União Europeia e agora cabe aos Estados-membros também respeitarem a legislação europeia. Guy Verhofstadt. Bem, é impensável nós irmos agora buscar uma pessoa que não seja nenhuma das que aqui está. Estamos de acordo, creio eu, todos nós em relação a isso. Mas só pode ser um dos candidatos. De outra forma, podemos fechar a porta do Parlamento Europeu, da democracia europeia também, se isto fosse apenas um joguinho a ser feito todos os 5 anos. Os Estados-membros depois à porta fechada escolhem outra pessoa. Não pode ser. Assim, nós, a nível europeu, com os partidos políticos, dissemos o candidato tem de conseguir uma maioria. Não é necessariamente o candidato com que seja maior a seguir às eleições pode fazer uma pequena tentativa. Esse é o seu objetivo. São essas as regras da democracia parlamentar. Que quem tiver o resultado mais elevado possa ser o primeiro a agir. Jean-Claude Juncker. Os 28 primeiros ministros e governos assinaram o Tratado de Lisboa. Os parlamentos ratificaram-no. Este tratado prevê que o Conselho Europeu respeite, depois de considerados, os resultados das eleições para o Parlamento Europeu. Se o Conselho Europeu, ou se alguns membros do Conselho Europeu não o fizerem, será uma negação da democracia. E é evidente que em 2019, se não se respeitar os resultados das eleições europeias, mais ninguém se dará ao trabalho de ir votar, porque se terá, no fim de contas, explicado aos cidadãos que o que importa são os primeiros ministros e chefes de Estado e que os cidadãos não são importantes. Portanto, a democracia tem de avançar. Sr. Tsipras. Bem, uma medida positiva para uma maior democracia, para mais democracia, já se verificou. E há quem esteja, inclusivamente, a impugnar e a questionar mesmo isso. E temos de atrair as pessoas e não desencorajá-las nem transformá-las em eurocéticos. E espero que ninguém esteja a afirmar, ou que ninguém pense, que o futuro Presidente da Comissão deva ser alguém que não dos que aqui estão presentes hoje. Nós já tivemos políticas desastrosas que prejudicaram muito as raízes dos cidadãos e pode haver medidas muito negativas por parte dos cidadãos e contraproducentes. Quem foram os respeitáveis pelas políticas desastrosas dos últimos tempos? Eu penso que a Europa precisa de mais democracia para avançar. De outra forma, todo o sonho, toda esta visão irá desaparecer diante de nós. A pergunta é interessante e diariamente eu sou obrigado a responder várias vezes a essa pergunta. Os chefes de Estado e Governo terão toda a liberdade de fazerem aquilo que quiserem e muito bem entenderem à porta fechada, mas essa história de serem eles depois de repente a decidir que quem vai ser o Presidente, isso acabou. Um dos candidatos aqui será o próximo Presidente. E se eles se atrevessem a nomear uma outra pessoa, a resposta é muito simples, não haveria maioria para isso no Parlamento Europeu, porque nenhum membro do Parlamento Europeu iria votar a favor desse elemento. Há uma coisa interessante aqui. Um elemento interessante. Nenhum chefe de Estado ou Governo até hoje exprimiu essa posição. Só Angela Merkel disse que não havia qualquer automatismo. É verdade, na Constituição alemã também não há nenhum automatismo. Ela é chanceler, tem uma coligação. Eu não utilizei o Joker, não utilizei o meu cartão, mas 5 segundos apenas para dizer o seguinte. O próximo Presidente da Comissão Europeia encontra-se aqui hoje e está, neste momento, a senhora moderadora a falar com ele. A moderadora. Eu penso que muitos deles, neste caso, iriam utilizar a possibilidade de reagir
à pergunta. Bom, não seremos nós, diz o Sr. Verhofstadt, serão os cidadãos a fazê-los. Agora, passamos ao último ponto. Terão 30 segundos cada um, já que estamos quase a terminar. Pergunta, a visão agora. Digam-nos porque é que os cidadãos devem votar a favor de cada um de vós. Ska Keller, 30 segundos. Bem, aquilo que eu quero oferecer aos cidadãos, às pessoas que vivem na União Europeia, é uma democratização. E eu quero que a União Europeia faça o seu trabalho relativamente ao emprego, às alterações climáticas, aos aspectos sociais, para que mantenhamos este sonho europeu em que a Europa trata das pessoas, toma conta das pessoas. Temos que tomar as rédeas da Europa, retomar as rédeas da Europa. É isto que eu vos ofereço. Guy Verhofstadt. Eu quero fazer tanta coisa e 30 segundos não chegam para dizer aquilo que eu quero fazer. Mas o principal, o essencial é ter uma nova liderança, uma visão para o futuro. É isso que esperam os nossos cidadãos, é isso que querem ver num líder da Comissão Europeia. 3 questões. Economia, criação de emprego, criação de emprego, criação de emprego. São estas as minhas prioridades para os próximos 5 anos. Consegui em 30 segundos. Conseguiu, de facto. Jean-Claude Juncker. Eu quero uma Europa que não cultive a divisão. Quero acabar com estas divisões entre o Norte e o Sul, antigos membros e novos Estados-membros. Quero uma Europa do consenso, do compromisso sensato. Uma Europa que, de facto, faça com que os cidadãos se apaixonem novamente pela Europa. Alexis Tsipras. Também eu quero utilizar o meu joker. Bem, em primeiro lugar, queremos uma Europa que seja dos seus cidadãos, do seu povo. Uma Europa que reforce a democracia, a participação. O Parlamento tem que tomar decisões importantes para os cidadãos. E os cidadãos devem também decidir por referendo as questões que são mais importantes. Não queremos mais portas fechadas, decisões dos dirigentes à margem da soberania do povo. Nós queremos também correr com a Troika, catastróica, como nós lhe chamamos. Queremos acabar com isso. Queremos um procedimento de cimeira, de consulta europeia para tentarmos sair da crise e, graças à solidariedade, também promover a coesão social e a democracia. Muito obrigada, Alexis Tsipras. Martin Schulz. Nós, na Europa, temos a Casa Europeia e queremos abrir agora as portas e janelas desta casa para que os cidadãos saibam aquilo que se passa dentro desta casa e aquilo que está a ser decidido. Queremos também pôr em primeiro plano os interesses dos cidadãos europeus. Eu já fui conselheiro local, presidente de Câmara, membro do Parlamento local, sei aquilo que as pessoas esperam da Europa e quero que a Europa crie uma vida melhor para todos, com verdadeiras hipóteses para os mais jovens, para as gerações mais jovens, para terem um melhor futuro na União Europeia. Muito obrigada. Eu gostaria de dizer que todos os candidatos concordaram e agora vamos dar alguns segundos a Ska Keller. Nós estamos a debater hoje aqui a Europa, mas não podemos esquecer que noutras partes do mundo há pessoas que sofrem com a pobreza, com a miséria, a perseguição e é importante também olhar para isto. Nós todos participamos hoje na campanha do Bring Back Our Girls, devolvam-nos as nossas meninas. Thank you. Muito obrigada.
Eu agradeço aos candidatos. Vamos concluir o nosso debate e vou pedir ao Conor aquilo que aconteceu por aí fora. Bem, eu gostaria de dizer que tivemos 63 mil tweets, 15 mil pessoas, mais de 15 mil pessoas a participar. Podem seguir também o nosso debate online e obter mais informação online no nosso site. Portanto, ouviram os candidatos, agora cabe-vos a todos vós decidir. Agradeço a todos aqueles que participaram neste acontecimento único e continuem a participar nas discussões online. Vão ao nosso website para a informação mais aprofundada. É tudo da nossa parte, daqui de Bruxelas, e em nome de toda a equipa no Parlamento Europeu, uma excelente noite.